É, tô brincando. É, vamos nos apresentar, mozão. Né? Somos casados há 26 anos, fizemos dia 13, 26 anos de casado. Estamos juntos, namoro, noivado e casamento, há 30 anos. 30 anos que eu conheço ela, desde a nossa adolescência, dos meus 17 anos. E nós temos 2 filhos. Uma menina de 21, faz faculdade, trabalha, e um rapaz de 20 anos, que também faz faculdade, trabalha e está noivo. Está noivo, está preparando para casar. E temos um cachorro e 2 gatos. Né? Eu não gosto muito, não, mas a gente cria por amor aos filhos. Né? Eu tenho menos paciência com o animal. Fala, meu amor, um pouquinho. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, nesse lugar maravilhoso. Meu nome é Fabiana, né, como já havia falado. E a gente tem um trabalho muito forte com casais. A gente tenta trabalhar de uma maneira bem atualizada. Né? Eu não sei se vocês percebem, mas nós estamos em um movimento muito estranho acerca do relacionamento. Né? Tá tipo assim, se não der certo, a gente se separa. A gente chama muito de... Existem relacionamentos sólidos, né? Que tem gente que tem seus 30, 40 anos. E tem os relacionamentos líquidos, que são relacionamentos que a gente está aqui hoje, mas se não der certo, cada um vai para o seu lado, volta para a casa dos pais, vai viver sua vida. E nós vivemos um relacionamento muito conturbado, né? Um período de tempo da nossa vida. Eu quero dizer para você que no teu casamento pode ser o tanto de tempo que você tiver. Nunca que está tudo bem. O casamento ele precisa, sim, sempre ser avaliado, reavaliado, porque quando a velhice, o tempo vai chegando, a gente pensa que já conhece a pessoa muito bem. Só que as pessoas mudam. As pessoas por si só, mulher, vou falar de mulher, tá? É hormônio, é a menstruação, é a menopausa, é a TPM. Ela muda por si só, é natural, é fisiológico, ela precisa se conhecer. Mas, imagine você só mudar, imagine você e o seu marido mudar em um tempo que, às vezes, nem o outro consegue compreender. Então, a quantidade de tempo, de anos que tem no casamento, não quer dizer que está tudo perfeito. Sempre precisa se reavaliar. Sempre precisa um olhar para o outro e reconhecer que houve mudanças, e reconhecer que houve progressos, e reconhecer que houve regressão, e reconhecer que precisa melhorar um ao outro, amém? Nunca um precisa melhorar e o outro não. Nunca. Um relacionamento é os dois. Os dois precisam sempre pontuar suas qualidades e os seus defeitos. As qualidades fortalecer e os defeitos enfraquecer. Amém? E é uma pincelada que eu vou dar. A gente vai estar... A nossa conversa, queridos, é bastante dinâmica. Muito dinâmica. Por eu ser estudante de psicologia, a gente aprende muita coisa. Né? E por a gente também trabalhar com muitos casais, a gente também descobre, conhece, se atualiza de muitas coisas. E a gente também se atualiza, né? Não é porque a gente está com 30 anos de relacionamento que não houve tropeços no meio do caminho. Eu quero dizer que não é surpresa. Quanto mais vida você tiver, você vai ter problemas. E quanto tempo de casamento você tiver, você vai ter desafios. É normal. É estranho um casamento de 1 ano estar com conflitos demais. É estranho. Tem que estar numa lua de mel. Agora, um casamento que está com seus 5, 10, 15, 20, 30 anos não ter problema, por favor. Ou não ter tido problema, por favor, junte-se a mim e me explique como é essa fórmula. Ai, pastor, porque eu passo o dia todinho fora e à noite a gente só faz... Isso é um problema muito grande. Realmente, se você passa o dia todo fora, o cônjuge passa o dia todo fora, e quando chega só faz dormir, realmente não tem tempo para ter problema. Mas se tornou um relacionamento altamente superficial, que nenhum outro conhece assim. Isso é um problema.
Vamos falar um pouquinho da nossa história ou já vai para o tema? Pode começar. Pode ficar sentado? Pode. Tá todo mundo sentado em um círculo assim. Vamos começar pelos problemas. Eu coloquei aqui a última atualização em 27 de março de 2024, às 10h42 da manhã. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em relação a 2022. Esse ano já cresceu 8,6%. E também na comparação de 2021. Quer dizer, de 386 mil divórcios, passou para 420 mil divórcios. Tem os números quebrados, mas eu não vou citar aqui. Né? Isso segundo a revista Exame. Já no portal R7, diz o seguinte: o número de divórcio cresce no Brasil após o casamento que dura um pouco mais de 13 anos. E eu estava vendo outros sites, fala que um casamento ele se separa em torno do 16º ano de casamento, de casado. Né? Tem alguém aqui no 13º ano de casamento? Alguém entre 13º e 16º? Sempre que eu ouvia falar, quando eu era mais novo, da crise do 7 e do 11 anos, do 11º ano. A crise dos 7 anos e a crise do 11º ano. Mas, segundo a estatística, essa crise que leva ao divórcio está entre os 13º e o 16º ano. Não que no 7º não tenha crise. Na realidade, se você analisar a nossa volta, tudo está em movimento. As plantas estão em movimento. Elas estão crescendo nesse momento. Elas estão balançando por causa do vento. Há barulho de água se movimentando à nossa volta. Tudo está em movimento. Você, nesse momento, está em movimento. Mas, pastor, estou parado, mas as tuas células estão em movimento. O teu corpo, o teu batimento cardíaco, você não sente, porque já está aí desde que você nasceu. Antes de você nascer, praticamente foi a primeira coisa a acontecer quando você se tornou um embrião, foi o teu coração bater. Então, você se acostuma com esse batimento. Mas, nesse momento, teu corpo está em movimento. A circulação sanguínea está em movimento. Nosso estômago está em movimento. Nosso coração está em movimento. Tudo está em movimento. Quando você para, você morre. Um coração parado morre. Quando você tem uma morte cerebral, você morre. Não é assim? Quando uma água parada, ela apodrece. Um casamento estagnado, ele adoece. Se você analisar que tudo está em movimento, o que você estanca, o que você para, você vai adoecer ou você vai matar. Segundo o doutor Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele fala que estagnação é morte. Estagnação é morte. Até um carro, se você deixar parado por muito tempo e não ligar o motor, você vai ter problema no motor do carro. Então, Deus nos fez para estar em constante movimento. Quando você entra na Bíblia, você vai ver, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí a Bíblia fala que a terra era caótica, sem forma e vazia. E de repente Deus começou a falar, raia, né? Raia, haja luz. E houve luz. Só que o sol foi criado dias depois. Mas primeiro houve uma luz. E essa luz é a luz da iluminação de Deus para todas as coisas. Para gerar movimento em cada coisa. E a cada dia ele foi movimentando a terra, até a terra estar formada, até o homem ser formado. E ele fez o homem do barro. Ele fez o homem do barro que foi em movimento. A gente sabe como é que um artesão que chama, que mexe com barro, é um leiro, né? Para ele formar qualquer coisa em suas mãos, ele tem que estar em movimentando. Né? O barro está em movimento para poder... E é isso que nós temos que entender. O nosso problema é que a gente entra na zona do casamento e os 2 primeiros anos é aquela paixão, uau, aquela loucura, né? Você sente saudade do cheiro, você sente saudade da voz. Eu sou de uma época que não tinha WhatsApp. Né? Eu sou de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha celular. O primeiro celular foi aquele tijolão.
né? Poucas pessoas tinham um celular daquele. E surgiu quando eu tinha, eu acho, 21 para 22 anos. Quase ninguém tinha celular nessa época, né? Então a gente não tinha um celular para se comunicar. Então era pior a questão de matar a saudade. Hoje eu tenho um casal de filhos que os dois namoram, né? O Levi é noivo e a Rebeca tem o namorado dela. E eu vejo eles se comunicando com o namorado todos os dias. Todos os dias é uma videochamada. Nessa época não tinha. Se eu queria ver minha mulher, eu tinha que ir na casa dela. E eu tinha que dar uma desculpa. Toda vez que eu ia para o basquete, para o vôlei, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu dava desculpa de passar na casa dela para beber água. Né? Aquela desculpa, não, eu estava passando aqui pertinho, não era nem pertinho. Né? A gente dava um jeito que fosse pertinho para ir lá, tomar uma água e ver, dar aquele cheiro, matar aquela saudade do cheiro, matar aquela saudade. Então, os 2 primeiros anos é a paixão da relação. É aquela paixão, segundo também o neurocientista, ele fala que a paixão é a estupidez da alma. É quando você fica cego. Né? Você fica cego. Um homem apaixonado, ele fica bobo. Uma mulher apaixonada, ela fica extremamente cega. Né? E você não vê os defeitos, não vê os odores da relação. Porque casamento tem cheiro, não tem? Casamento tem cor. Casamento tem todo esse movimento. E aí você fica naquela situação. Depois que passa a paixão, que o véu começa a cair dos olhos, e você começa a olhar para outra pessoa e falar, nossa, ele era assim. Ou então falar assim, eu não sabia que ele era assim. Mentira, você sabia. Você não casou amarrada. Você não casou amarrado. Eu não sabia que ela era assim. Você sabia. Só que a sua paixão não deixava você ter uma percepção mais profunda, uma percepção da essência, do subconsciente, da alma, de você entender, olhar e falar assim, eu posso analisar de uma forma até matemática, se eu quero ou posso estar com essa pessoa. E você vê os defeitos de tal forma que você fala assim, quando ela casar, ela muda. Quem não, para não se entregar, mas pensa assim, e eu sei que nesse grupo não tem isso, tá? Aqui os casais são casais perfeitos, blindados. Blindados, aqui não tem problema. Né? Quando a minha esposa falou de confusão, briga, intriga no casamento, ela estava falando lá fora. Lá na capital, lá em Fortaleza tem, aqui não tem. Né? Então, assim, a gente casa e a gente fala assim, não, vai mudar. E a gente acredita nisso. Não vai melhorar. Só que a gente descobre que o seu marido, a sua esposa, ela vai ao banheiro, ela defeca, ele defeca, né? Solta pum, arrota, né? Tem suvaqueira, tem chulé, deixa toalha em cima da cama. Ó, tem uma irmã ali quase batizada no Espírito Santo. Aí, ó. Quase fala em línguas aí, irmã. Né? Deixa a toalha em cima da cama, deixa as roupas espalhadas, né? Passa meses sem lavar um sapato, um tênis, para poder manter aquela... repete a cueca. Né? Se deixar a toalha, ela é a mesma toalha o mês todinho, porque para um homem, ele usou um lado, o outro lado está limpo. Nós somos assim. A gente vai no supermercado, não sei os meus colegas aqui, mas eu vou no supermercado, eu vou na prateleira, no shampoo mais em conta. O Palmolive ali, lá no cantinho, aquele de 3 em 1. Né? Para mim, ele serve para tudo, eu não preciso de outro. Ela já vai na prateleira mais alta e ela pega um produto para cada coisa que ela quer. Né? A minha filha é do mesmo jeito, as duas no supermercado são terríveis. Mas... casamento é isso, vai ter os destroços, assim como a água, ela está descendo aqui, né, para se encontrar com o rio, e cada movimento ela vai passar por pedras, por buracos, por areia,
tronco de árvore, pedaço de galhos, folhas, ela vai passar para poder chegar onde ela tem que chegar. Assim é um casamento. Nós vamos passar por barrancos, por sujeira, por folhas, por insetos. Vai ter um momento que vai sujar, aí lá na frente a água vai ficar mais pura, ela vai purificar. Então, assim, casamento é isso, vai ter esse movimento, que vai ter momento que a nossa árvore vai estar frondosa, mas vai chegar uma estação que as folhas vão cair, vai haver uma sequidão, né? Vai ter aquela sequidão. É movimento, isso é movimento, isso é vida, isso é vida. Se o teu casamento hoje está em crise, se você chegou aqui hoje pensando, eu estou a um passo de me divorciar, eu estou a um passo, porque toda reunião que a gente faz, sempre tem um casal ou dois que estão querendo se separar. E, na grande maioria das vezes, é a mulher que quer se separar. Porque a mulher diz, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não casei para isso. E a mulher, às vezes, ela olha mais para fora do que o homem. O homem ele é mais acomodado, ele fala, tá bom. Eu não estou falando do menino. Não, pastor, tendo um caso ali do moleque que ele está traindo a esposa. Isso é um moleque. Eu estou falando do homem. Quem é que trai na relação? Pode falar. Quem é que trai na relação? Ela está dizendo que é o homem. Quem concorda? Concorda ou quer falar? Só concorda. Quem acha que é a mulher? A minha colega ali está falando a mulher. Quem acha que são os dois? Pois eu vou discordar de todos vocês. Nem o homem nem a mulher trai. Quem trai na relação é o moleque. O homem não trai. Quem trai na relação é a moleca. A mulher não trai. Uma mulher, na sua maturidade, na sua plenitude, ela nunca vai trair. O homem, na sua maturidade, o homem que é homem, de verdade, ele não trai. Quem trai é o moleque. Se a gente analisar isso daí, você vai entender que muitas coisas dentro do seu casamento é fruto de comportamentos infantis. As crises dentro da nossa relação se dão por inversões de papéis, por despolarização. É quando o homem ele sai da posição de homem e ele vai para a posição de menino. E ele começa a agir como moleque. Ele quer farrear no final de semana, quer estar mais no futebol do que com a esposa. Ele quer estar mais jogando videogame. Hoje tem uma moda de uns marmanjos de 30, 40 anos comprando PlayStation. Posta foto na internet com PlayStation. Parece um meninão. E é um meninão. É uma criança. O cara passa mais tempo jogando futebol com os amigos no PlayStation, jogando online, do que o cara alisando a sua esposa. Do que curtindo. Pastor, o senhor é contra um homem ter o seu momento de lazer? Não, de forma nenhuma. O homem tem que ter o seu momento. O que o homem não pode é desvalorizar. Eu posso jogar um videogame? Posso. Eu cresci numa fase que a gente tinha locadora de videogame quando era adolescente. E eu tinha 2 locadoras de videogame. Então a gente jogava aqueles jogos, Mortal Kombat, essas coisas, né? E a gente sabia todas as manhas, né? A gente se tornava o apelão, né? O apelão. Aí meu genro chegou lá em casa, trouxe um videogame, meu genro. Aí botou na televisão, aí mandou a Rebeca, eu já estava deitado, como todo bom senhor, já estava deitado, umas 10 horas da noite. Aí a minha filha entra no quarto e fala assim, o Marco está lhe chamando. Ele quer te mostrar algo. Quando eu cheguei na televisão, estava um videogame. Mortal Kombat. Aí ele olhou para mim e falou assim, senta aí, coroa, para eu te dar uma surra. Eu fiquei calado. Só que eu joguei minha infância toda Mortal Kombat. E a gente sabe apelar com um jogo desse. 10 partidas, ele perdeu as 10. E ficou com raiva. Ele ficou com raiva. É errado você, de vez em quando, você jogar um futebol no... Não é. O errado é você focar só nisso. O errado é todo exagero, é todo excesso. A Bíblia fala que tem coisas boas que vão nos levar para o inferno. Tem ou não tem? Coisas boas que vão nos levar para o inferno. Quer ver uma parábola? O rei, ele faz um banquete. E nesse banquete ele chama 3 convidados. Um fala o quê? Casei. Vou para minha lua de mel. É errado casar?
É errado a lua de mel? É não, meu irmão. O crente, principalmente o crente que casa na igreja, que está casto, ele casa para a lua de mel. Pode ter certeza, quando eu estou reunindo os jovens, eu falo, vocês casam para transar. Que vocês não estão aguentando ver uma meninazinha bonitinha, se apaixona e fala, é essa, e começa a espiritualizar, fala, eita, Deus me disse, Deus me revelou, mas no fundo o que o cara quer é ter a relação sexual com aquela jovem, que ele idealizou com a mulher dos sonhos. E ela se torna uma mulher de Deus, ele se torna um homem de Deus, é uma construção. Mas você tem um instinto, você quer transar. Né? Então o cara casou, foi para a lua de mel, e está tudo certo nisso. O outro, eu comprei uns hectares de terra e eu estou indo lá para fazer uma topografia. Eu vou topografar as minhas terras. É errado você comprar terras? Você possui bens? Não. Você ter casas, você ter carros, ter seus bens? Não é. Aí o outro falou o quê? Eu comprei uma junta de bois. Eu vou ver como é que está a saúde do gado. E gado, se a gente for analisar no passado, representa trabalho. É errado trabalhar, ter a empresa? Ou ter empresas? Não. Mas aí, nenhum dos três vai para o jantar. Nenhum dos três. Aí o rei chega, chama seu servo, que representa a pessoa de Jesus, e fala, agora vá pelas ruas, vá pelos becos, e traga todo mundo, os coxos, os mancos, as prostitutas, traga todo mundo. Aí ele faz uma declaração assim, eu quero a minha casa cheia. Coisas boas que vão nos tirar do céu. Que nós falamos, é bom. Um exemplo, você está numa oportunidade como essa de ouvir uma palavra para a edificação do seu casamento. Não, não vou porque eu vou para a minha fazenda, eu vou para a minha casa de praia. Não, não vou porque eu vou lavar meu carro. Não, não vou estar no culto de doutrina porque eu preciso estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida. É minha empresa, é meu trabalho. Eu vou estar administrando meus bens. Eu vou estar... Tem coisas que vai te tirar do céu sem você perceber. É a mesma coisa. Existe um céu dentro da nossa casa. Tem coisas que arrancam o céu da nossa casa. Entenda uma coisa, guarda isso. Era para você estar anotando. A tua casa é o ponto de interseção entre o céu e a terra. A tua casa é o lugar onde Deus quer manifestar o céu. Deus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino. Deus nos ensinou a chamar o reino dele à existência. E é dentro da tua casa que você fala, Senhor, venha o teu reino. Porque ele fala, quando você for orar, ore entrando no teu quarto, no recôndito do teu quarto, no secreto do teu quarto, no teu lugar de intimidade. Então, ele dá a entender que é dentro de uma casa. Então, quando você ora dentro da tua casa e você fala, venha ao teu reino, logo a tua casa é um lugar para se tornar um pedacinho do céu. Se ela não é um pedacinho do céu, ela é um pedacinho de qualquer outra coisa, menos do céu. Se a tua casa só tem problema, discórdia, confusão, pornografia, masturbação, adultério, palavrão, fofoca, ela não é um pedacinho do céu. Aí eu te deixo a pergunta que é retórica. Ela é um pedacinho de quê? Quer falar alguma coisa, amor? Ah, era para começar falando testemunho, né? Desculpa, é porque eu me empolguei. Nós somos casados há 26 anos. Nos separamos, passamos 7 anos separados. Alguns regalaram os olhos, mas passamos. Teve um momento em nossa vida, no 13º ano de casamento, que a estatística lá no R7 fala isso daí. No 13º ano de casamento, nós nunca tínhamos vivido nada em crise no nosso casamento. Nosso casamento, aos olhos de todo mundo, era perfeito. Era perfeito, sem sombra de dúvida ao coração das pessoas. Muita gente falava para nós, eu quero ter um casamento como o seu, eu quero ter um relacionamento como o seu, mas eu conheci a Fabiana, ela foi minha única mulher, até o 13º ano. No 13º ano se manifesta o moleque. Porque quando você não tem, no caso da minha vida, não quer dizer que no 13º ano da sua vida vai se manifestar. Quando você não tem uma parte da sua infância resolvida, uma parte do seu passado resolvido, algum momento você vai viver compensações. O que não é resolvido na tua vida, o que não é resolvido no seu casamento, você acha que está resolvido, lá na frente vai ter cobranças.
E essas cobranças vêm. Então, no 13º ano, se manifesta o moleque. Eu despolarizo, eu vou para o infantil. Eu começo a entrar nas minhas crises existenciais. Isso há 15 anos atrás. Para deixar bem claro, não foi um dia desse, foi há 15 anos atrás. Eu despolarizo, traio a minha esposa. Quando eu traio a minha esposa vem a saber. E ela, a gente já era pastor, a minha esposa vai no púlpito e denuncia na igreja. Ela sobe no púlpito e faz a denúncia. Meu esposo não pode mais pastorear, ele precisa sentar. E ela faz a melhor coisa que podia acontecer na vida de um homem, a denúncia. O problema é que muitas vezes nós somos tão machos, ao ponto da gente não se permitir se tornar vulneráveis. E a pior coisa do homem é ele se tornar tão rígido, tão fechado, tão machão, tão absoluto, que ele não pode ser denunciado. Permita que a tua esposa te denuncie, porque é comum, é muito comum. No caso, nesse grupo aqui, tem pessoas com problema de masturbação, tem pessoas com problemas de pornografia, que não conseguem se libertar, não conseguem pedir ajuda, não conseguem falar socorro, e seu casamento cada vez mais frio. E quando você trai, seja pelo virtual, ou seja pelo físico, você coloca uma terceira pessoa dentro da relação. E quando você coloca uma terceira pessoa dentro da relação, isso é uma porta de entrada para demônios dentro da sua casa, e a sua casa passa a viver perturbação. E não duvide, você pode achar que a tua esposa não percebe o problema de masturbação que você tem. Ela percebe, ela só não sabe o que é. É aquela mulher que fala assim, tem algo de errado, ela só não sabe o que é. E muitas vezes é um pecado oculto que nós carregamos, que nós colocamos para debaixo do tapete. E ela não tem a coragem de denunciar por medo de nos magoar, ou por medo de você se levantar, brigar, ou por medo de você sair de casa. Porque quando o homem ele é denunciado, ele acaba, a primeira ação dele, ou reação dele, é sair. Eu vou sair. Eu não sei o quê. Por quê? Porque ele quer gerar insegurança na família. E é toda insegurança que você gera dentro da sua casa. Os teus filhos pagam por isso. Não é só você que paga pelas tuas infantilidades, não. Os nossos filhos pagam por isso. Por isso nós estamos vendo uma geração doente, crescendo, fraca, fragilizada, desprotegidas, vulneráveis, que não conseguem nem determinar a sua sexualidade. Ah, eu sou pansexual, eu sou assexual. As pessoas não conseguem mais nem definir sua sexualidade. Eu gosto de homem, gosto de mulher, eu não sei nem mais o que eu gosto. Eu me visto, eu vi um cara tentando se explicar, ele se vestia de mulher, mas não gostava de homem, gostava de mulher. Eu falei, o cara se veste, é um traveco. Aqui eu posso falar isso sem ser processado, né? Quando tem que chamar de mulher trans. É um traveco. Que não, o cara se vestia de mulher, mas não ficava com homem. Ele queria ficar com mulher. O cara, uma distorção da sexualidade. Isso vem da onde? Lá dos pais. Porque quando você... A ausência dos pais. E para ser mais explícito aos homens aqui, isso vem do pai. A ausência de um pai causa distorção sexual nos filhos. 90% dos abusos sexuais no filho é por causa da ausência do pai. Quando o pai não está perto, aí vem um tio, vem um avô, vem um vizinho, vem um amigo da família para abusar sexualmente dos seus filhos. Pode conversar com uma pessoa que foi abusada sexualmente na sua infância. Pergunta a ela se o pai dela era próximo. Ela vai falar que não, que o pai abandonou, que a mãe era separada, que o pai era um alcoólatra, o pai era irresponsável, que o pai deixava ela passar o final de semana na casa do vizinho. E quando o pai é irresponsável, o pai, o homem, a figura paterna, é irresponsável, os nossos filhos pagam com distorções sexuais. Biologicamente é comprovado isso. O homem gera 2 cromossomos, XY. Não é assim? Então, quem é que define a sexualidade da criança, biologicamente? O homem. A mulher não tem esse poder biologicamente de definir. Toda verdade no mundo físico é uma verdade no mundo espiritual. É uma verdade paralela. Quando você vai para o mundo emocional, da mesma forma. Emocionalmente, quem é que define a sexualidade de uma criança? O pai.
É a forma como o homem fala com a menina, é a forma como o homem fala com o menino, é a forma como abraça, a forma como beija. A minha esposa sempre achou muito interessante, porque com a Rebeca, minha filha, a minha voz mudava. Bequinha, vem cá. Beca, senta aqui, papai quer falar contigo. Beca, a forma como abraçava a Rebeca. Levi, estou chamando, vem aqui. O tom de voz mudava. O abraço era diferente. A forma como eu beijava os dois era diferente. Vem cá, quero conversar contigo. Levi, quero falar contigo. Muda. Quando você entende que emocionalmente você define a sexualidade do seu filho, você vai ver menos problemas de homossexualismo ou lesbianismo nas escolas, na nossa juventude. A ausência, você pode falar assim, pastor, eu estou no meu segundo casamento. E no meu primeiro casamento, meus filhos do primeiro casamento estão começando a sofrer essa inferência. É por causa da tua ausência lá. Porque não é porque você está em Cristo, no segundo casamento, que o teu passado, o seu pecado, ele jogou no abismo, no oceano. Que a tua responsabilidade com os teus filhos do passado acabou. Pelo contrário, quem veio primeiro tem primazia. Não é porque a tua esposa atual fala assim, não, você tem que dar prioridade ao nosso filho hoje. Você tem que ser homem e falar assim, eu tenho um outro filho e eu tenho que dar prioridade também a ele. Ponto. Ah, e se ela não aceitar? É porque não é a mulher se manifestando, é a menina se manifestando. Muitas vezes a moleca se manifestando, querendo competir com o filho do outro casamento. Desculpa falar assim. Talvez você não queira nunca mais que eu venha aqui. Mas eu preciso abrir teus olhos, porque nós estamos levantando uma geração doente. Nós nos separamos, eu caí, nunca tinha traído a Fabiana, traí a Fabiana. O moleque se manifestou, o menino nasceu, surgiu, eu saí da posição de homem e fiquei 7 anos distante dela. Eu ia falar 6 porque vocês vão entender. 6 anos distante dela, porque no 6º ano, no 5º ano, eu falei, vou voltar para a Fabiana. Terminei o relacionamento que eu estava vivendo e eu falei, quero voltar para a Fabiana. Ela morta de apaixonada. Sabe que um amor que vale a pena a pessoa nunca esquece. E aí, comecei a sondar ela não estava com ninguém, sozinha, né? E por decisão, porque tinha opções para ela, mas ela estava sozinha. E aí eu comecei a me aproximar dela, fazer um movimento de cortejar novamente. Vamos sair, vamos para a praia, né? Vamos para o cinema. E aí pegava meus filhos ali, conversava com ela também espertinha, né? Porque a gente nunca se divorciou no papel, nunca. A gente se separou, mas nunca nos divorciamos. Porque toda vez que eu tentava fazer o divórcio, eu não conseguia. Porque a aliança espiritual é muito mais forte do que a aliança física. E aí, toda vez que eu chegava em casa, eu chegava lá para pegar meus filhos, ela, tu não quer entrar não para tomar uma xícara de café? E o pior que não era só isso, ela falava assim, ó, tu tá suado, vai tomar banho. Quando a mulher te mandar tomar banho, meu irmão. Defender, né? Eu tinha um marido assim que eu deixava ele sempre direitinho, arrumadinho, cheirosinho. E a outra, né, ela não vai querer deixar. Aí eu vi o bichinho tão abandonado, gente, que dava pena. Eu olhava assim para ele, tão sem dono. E eu olhava assim para ele. Ele sempre foi um pai muito, muito presente, mesmo a gente separado. Então, quando ele aparecia lá em casa, eu olhava assim, nossa, Deus, chegou, eu dava assim, que pena, que pena. E nesse período, meninas, escuta o que eu vou falar para vocês. A gente nunca tem controle das coisas. Você não tem controle de amanhã. Não venha me dizer que os seus planos que você tem para amanhã vão ser todos concretizados, porque isso não acontece. Só que eu tinha, na minha inocência, eu acreditava, nós estávamos com uma igreja de 1.070 membros, uma igreja muito grande. Então, o que eu pensei na minha vida? Era só crescimento. A gente é formado em teologia
e a gente aqui está na obra, com muita gente trabalhando e tudo. Então, na minha mente era só crescimento. Eu não me preparei para o secular, não me preparei para me atualizar, para o mercado de trabalho, até porque a igreja ocupava muito meu tempo e tudo. Quando eu me separei, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque o que eu só podia era cuidar de vidas. Era só o que eu sabia fazer. E a igreja, depois que tudo que eu descobri, a gente tentou, não conseguir, continuou, eu precisei chegar para a igreja, porque eu sou mulher que eu não oculto. Mulher, não oculte. Porque se você cala aqui, o seu corpo vai gritar do outro lado. Quem vai ficar doente é você. Eu entendo que a mulher ela tem obrigação, sim, de respeitar o marido, seja por frente ou seja por trás. Tem que honrar o marido, não expor o marido à vergonha, tem que saber da sua posição, do lado do marido, não na frente, eu entendo tudo isso. Mas a situação no qual a gente estava levando era uma situação de que eu preciso expor para poder parar. Porque do jeito que estava, não estava dando certo. Então, esse momento, eu precisei levar para a igreja com o coração muito dolorido, mas eu não ia negociar pecado de seu ninguém, principalmente do meu marido. E expus. E nessa exposição, a igreja foi só saindo. Então, a igreja foi saindo, aí o pessoal chegava para pedir para abençoar, e abençoava, e a igreja acabou mirrando. E nessa hora, nesse interim, a gente acabou realmente se separando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tem muitas pessoas que vivem fatalidade e se afundam, né? Outras se separam e já vai para o braço de outro. Não, eu fiz totalmente diferente. Eu precisei conhecer essa nova Fabiana, mãe solteira e separada. Eu tinha que ressignificar a minha história. E eu não precisava colocar homem na minha vida para dizer o que eu poderia ser. Eu voltei a estudar, comecei a trabalhar, corri atrás. Então, meninas, se vocês são só donas de casa, e a vida de vocês está muito bem assim, porque o marido coloca tudo dentro de casa. Queridas, eu quero falar que a gente não tem controle da vida. Não vou falar nem de traição, porque o ponto principal não é traição. O ponto principal é que ninguém sabe de dia amanhã se vai viver amanhã. Ninguém sabe se você vai estar vivo até amanhã. E já pensou se você, que depende do marido fechar os olhos, será que você tem condições para poder sustentar a casa? Ou vice-versa, sei lá. Então, são essas fatalidades que a única coisa que a gente sabe, tem certeza, queridos, é da morte. Não é verdade? O nosso futuro qual é o nosso futuro aqui nessa terra? É a morte. Mas ninguém aceita ela, porque se aceitasse, todo mundo tinha caixão dentro de casa. Porque é algo que sabe que vai acontecer, que vai precisar, mas ninguém aceita. Isso é realidade. Então, quando eu me vi totalmente desprovida, de que eu precisava dar uma resposta para mim, sem me afundar no mundanismo, sem me afundar em depressão, eu precisei, Fabiana, tem 2 filhos para criar, levanta a tua cabeça e vai correr atrás do teu pão de cada dia. Apesar dele suprir, dava pensão toda semana, não faltava com os meus filhos, mas eu precisava me sustentar. E nesse sustento, eu comecei a me achar. Tem muita mulher que se perdeu dentro dela mesma por causa das circunstâncias da vida. Casou novo, teve filho, depois veio os netos, é muito problema. Daqui a pouco você não sabe realmente quem você é, o que você gosta, o que você mais gosta de fazer, no que você quer estudar, ou no que você quer ser. Isso é um momento para você se autoavaliar. O que eu quero para o meu futuro? Desculpa. Meu futuro. Meu marido é inteligente. E eu só faço assim. A gente não tem diálogo, não tem uma conversa, como é que eu posso falar, ao mesmo nível. E aí? Você é nova ainda. Meu marido olha para mim e fala, vamos fazer um exercício para a gente poder estar muito ocioso. Eu tenho preguiça. Você está entendendo? Você está dando respostas muito cômodas para você daquilo que te faz realmente ficar à vontade. Gente, nós precisamos nos movimentar. Me separei, me movimentei,
me ressignifiquei na minha vida muita coisa, cresci muito diante de tudo isso, me profissionalizei, estou estudando, estou crescendo e vice-versa. Mas hoje eu agradeço, entenda, se existiram fatos que foram de muito peso para a tua vida, que foram tragédias para a tua vida, você tem duas opções. Ou mergulhar na tragédia e ver que sua vida não tem mais jeito, ou erguer seus olhos para os montes e entender que de lá que vem o seu socorro. E bota o pé na estrada e vai andar. Eu ressignifiquei diante da minha dor, diante das minhas tragédias. Eu quero falar para você, se você está passando por algum problema, se está passando por alguns desafios, eu quero te dizer que você tem capacidade sim para dar a volta por cima. Porque Deus, Ele é o nosso Deus provedor, Deus é o nosso Deus que faz renovar todas as coisas, Deus é o nosso Deus de milagre, Deus é o nosso Deus que faz o impossível acontecer. Eu vivi isso em vida, graças a Deus. E a gente voltou diante de ele teve um infarto e eu fui acompanhá-lo no hospital, mesmo a gente separado, a gente não se deixava, né? A gente se cuidava indiretamente. Ele teve um infarto e eu fiquei com ele no hospital. Isso foi no sábado, domingo eu não ia trabalhar, então eu fiquei com ele no hospital. Meu filho, na época, ele me abraçou e falou assim: mãe, a senhora não tem nenhuma obrigação de ficar com ele. Eu falei assim, eu sei. Mas também a senhora sabe que se fosse a senhora no lugar dele, ele ficaria. Aí eu falei, por isso que eu estou aqui. E eu fiquei esse tempo todo com ele no hospital. Na madrugada ele teve uma dissecção na aorta, que teve a aorta do coração dele rasgou e ele teve uma hemorragia interna. Isso daí já era assunto para morrer. Mas eu ali do lado dele, ele fez a cirurgia, que era risco de vida, conseguiu sobreviver, passou 19 dias internado, e para a glória do Senhor, e ele falava, vamos voltar, vamos voltar. E eu ficava olhando assim e falava, tá. São os medicamentos que estão deixando ele alucinando. Não, a gente vai voltar, a gente vai falar de família, e eu, tá certo, não, tudo bem. E é tanto que eu tinha determinado, olha o que é o plano, tá? Eu tinha determinado que na virada de 2020, porque foi em 2019 esse fato, na virada de 2020, eu ia fazer um ato profético lá em Canoa Quebrada. Eu amo praia também. Lá em Canoa Quebrada, entregando meu casamento ao Senhor. Que já ia ser 7 anos já. Em janeiro ia fazer 7 anos. E eu falei para o Senhor fazer um ato profético, eu quero entrar na outra década separado, vou refazer minha vida e vamos ver no que vai dar. Eu não quero mais esse lenga-lenga, essa coisa assim, não quero mais, eu quero ressignificar muito, quero começar ressignificando ainda mais a minha vida. Aí eu deixei ele em casa e depois de 2 dias eu viajei. É tanto que o pessoal ia visitar eles, a Biana viajou para Canoa Quebrada, eu estou aqui sozinha, quer dizer, tipo assim, ele não acreditou que eu ia, porque eu estava numa fase muito de cuidar de mim, de prestar atenção em mim. Mas, pastores, quando cheguei naquele lugar, o Espírito Santo me pegou de uma tal maneira que eu não sabia, eu não conseguia falar nada, a não ser chorar e agradecer. Foi uma virada de chave, assim, eu e o Espírito Santo naquele lugar. E daqui a pouco eu estava andando na Broadway, comendo pipoca e falando assim, já pensou? Isso aí foi em novembro de 2019. Já pensou com a minha família aqui? Eu vi as famílias, eu vi os casais de namorado. E eu ficava assim, já pensou a minha família aqui? Eu comecei assim, tipo, paquerar com essa possibilidade. Será que, se realmente a gente voltar, será que vai ser assim tudo? Eu fiquei, será que vou voltar novamente no meu casamento? Começou a dar aquele sentido assim, gostoso de meu lá novamente. E eu andando ali tudo, queridos, para a glória de Deus, quando foi no Natal, eu estava em Canoa Quebrada com a minha família. Você está entendendo aí? Eu fiz um propósito de acabar com o meu casamento naquele lugar, e no Natal eu estava em Canoa Quebrada com a minha família, e no Ano Novo eu estava em Paracuru, festejando na virada, que eu queria fazer a virada. No Ano Novo eu estava com eu, meu marido e meus 2 filhos, na virada de 2020. Então, quero dizer para você, isso foi tudo fruto de oração de alguns anos atrás. Se tem alguma oração que estava estagnado aí, se algum pedido que você falou com o Senhor já
que estagnou, você perdeu as esperanças, não conseguiu ver, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que tem o tempo determinado no calendário, na agenda dele. Eu quero te dizer que ele não esqueceu das tuas orações, dos teus pedidos, dos teus sonhos. Eu quero te dizer que lá atrás eu falei com o Senhor e com o passar dos anos eu fui esmorecendo porque eu não vi acontecer, porque as circunstâncias eram outras. Mas no tempo de Deus, o milagre acontece muitas vezes no limite. E foi isso que eu vivi. Eu vivi o milagre porque foi no meu limite. Eu determinei, eu não quero mais. E o Senhor, Ele fez uma reviravolta no meu casamento. Então, assim, eu vivi de fato e verdade um milagre porque eu achava que não ia dar mais jeito, e questão do coração dele ter sobrevivido foi um milagre. E o impossível, eu achava que não dava mais para a gente voltar, e a gente voltou. E hoje a gente está aqui. Meu Deus, quantas lágrimas eu derramei, quantos desesperos eu tive. E hoje eu falo sobre o que aconteceu da minha tragédia lá atrás, rindo. Porque quando a gente ressignifica a nossa dor, porque a palavra de Deus fala em tudo. O que a palavra de Deus fala, querido, nessa parte de em tudo? Dai graças. Está ruim? Agradece. Está bom? Regozija. Está ruim? Agradece. Porque um coração murmurado, uma pessoa murmurada, o Espírito Santo ele não fica perto, ele não se agrada, o Senhor ele não se agrada de uma pessoa que murmura. Uma pessoa que murmura, ela tem uma energia muito negativa. É energia, existem energias. Uma pessoa que você nem conhece, ela sente uma coisa agradável. Nossa, essa pessoa, quando ela fala, essa pessoa, quando eu estou perto dela, ela traz uma energia, traz uma paz, uma calmaria. Somos seres que trazemos energia, sim. Então, quero te dizer, mais do que nunca, que é Ele que convence, essa energia, mais do que nunca, é o grande Espírito Santo de Deus, que atesta, que é um ser, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que coloca em nossa mente a consciência das coisas boas e das coisas ruins. Se as coisas ruins estão te dominando, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nessa parte da minha vida que eu não estou conseguindo romper. E uma das melhores coisas é a transparência na comunicação. Quando eu descobri, queridos, isso foi dentro de um carro, eu levei todas as provas. Quando ele me confessou, eu gritava dando glória a Deus como se o mundo fosse acabar. Eu poderia estar dizendo, amaldiçoando com todas as maldições da minha carne sobre a vida dele. Mas eu glorifiquei muito a Deus no meio da minha dor. Então, hoje o que eu vivo é só fruto de uma oração lá atrás. De uma não, de várias orações. De vários derramamentos de lágrimas, de vários desesperos, de várias angústias. É uma dor que não tem fim, tá? Traição não é uma dor que você... nunca, pastores, chegar alguém com pessoas que estão com crise no casamento, ou que estão sofrendo em traição. Irmão, isso vai passar. Não faça isso, não. Só sabe quem passa. Eu poderia até falar assim, 7 anos eu não voltava... Eu não voltava de jeito nenhum. Você só pode falar algo se você tiver propriedade. Você nunca deve falar. Desse jeito eu não faria. Você só pode falar algo se você realmente viveu e fez diferente. Se não, cala a sua boquinha, porque para ser provado não é fácil, não. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, eu tenho muito cuidado quando eu vejo uma pessoa distante. Hoje eu tenho muito cuidado quando eu vejo um cristão rebelde, com a igreja revoltado. Tenho muito cuidado. Só Deus sabe por que ele se tornou isso. Não que a gente deva aceitar, tá? Como cristão e pastores que a gente não pode estar aceitando pessoas de igreja querendo chutar a gente. Não. Aquele ditado, seu problema é problema, seu é doloroso, mas é verdade. Porque se você não for responsável para resolver seus problemas, não é pastor nenhum,
Bote isso na sua cabeça. A responsabilidade é do meu pastor para poder estar me direcionando na Bíblia. De jeito nenhum. É sua. A salvação é o quê, queridos? Eu não tenho nem poder para levar meu marido para a salvação. Eu não tenho nem poder para isso. Às vezes a gente quer colocar no outro uma responsabilidade que é só... Ai, pastor, mas eu só ajo assim por causa do meu marido. Não. Sou assim por causa do meu marido, não. Se seu marido lhe trata mal... É porque você deu muita liberdade, filha. Se teu marido te trata como se fosse qualquer outra, você deu muita liberdade. Se a tua esposa te trata como se fosse qualquer um, te expõe, isso aqui, você deu muita liberdade. A culpa não é dela, não, a culpa é sua. É igual filhos. Se os teus filhos são desordenados, é porque na fase da infância você não foi pai e mãe para dar limites. A culpa, aí sim, a culpa é do pai e da mãe. Muitas vezes. Quer falar alguma coisa? Desculpa que é para ele falar. Ela é antagônica, ela fala assim, ó, eu não quero falar nada. Não, ela atropelou o testemunho e falou tudo o testemunho. Divórcio não é opção. Divórcio não é opção. Bota isso sempre no coração. Divórcio não é opção. Sempre há uma saída. Aqui nós somos improváveis de retornar. E eu falo muito abertamente porque nós fomos tão curados por Deus que a Fabiana, se você observou, se você é um observador, ela falou da traição sem dor. Porque ela está curada. Como é que eu sei que eu estou curado? Quando eu falo e não dói. Quando eu falo e está livre. Tem gente que vai falar do pai e não consegue falar do pai porque tem mágoas. Como é que eu sei que eu perdoei meu pai? Quando eu falo e eu não sinto aquela dor. E hoje nós reconstruímos tudo. Hoje lideramos um grupo de casais com mais de 60 casais. São 7 grupos de casais pequenos que se reúnem. E é um grupo de casais com mais de 60 casais. Nós começamos esse trabalho há 1 ano e meio. Tinha menos de 25 casais e hoje tem mais de 60. Foi o primeiro casal que estava comigo na UTI, né? Após a UTI. E caminham conosco até hoje, comigo com a Fabiana. É uma das melhores amigas da minha esposa, da família. Caminha conosco desde o nascimento do meu filho, há mais de 25 anos atrás, que a Ticiane anda lá em casa, né? E hoje, depois que passa dos 40, a pessoa não quer que diga a idade, né? Não quer que diga a idade. Mas faz tempo, ela era adolescente, né? Imagina 25 anos atrás, quando ela tinha 15 anos. Então, soma aí a idade. Né? E aí, caminha com a gente esse tempo todo. Mas, assim, hoje trabalhamos com casais. Fizemos uma imersão para casais lá em Aquiraz, que o pastor até aí não deu para ir. Trouxemos o pastor Diego Menin de São Paulo. E foi sexta à noite, sábado o dia todo, ministrando para casais. E domingo o dia todo. Foram 52 casais imersos, que pagaram para estar o final de semana lá conosco. E vai vir outras imersões aí, e eu quero, em nome de Jesus, ter vocês lá conosco, a gente fazer essa parceria, porque nós precisamos trazer um movimento, pastor, a gente precisa trazer um movimento de cura para os casais, para o Ceará. Nós precisamos nos unir, porque o diabo está com raiva das famílias. O diabo, há toda uma militância cultural contra as famílias. E é espiritual. Se a gente não se unir, casamentos como o meu, que foi atingido, eu fui moleque para terminar um casamento, mas fui homem para recomeçar. E fui mais homem ainda para me expor. Porque aonde nós vamos, nós contamos o nosso testemunho. Por quê? Porque para nós não é vergonha. Porque Deus, ele transforma qualquer bagunça em uma pregação.
pode estar a tua vida hoje, pode ser não, eu vou afirmar. A bagunça que está o teu casamento hoje é porque Deus tem uma unção muito grande para o teu casamento e o diabo está tentando impedir que essa unção chegue. É onde você foi atingido, onde você foi ferido, que Deus quer que você faça desse ponto uma plataforma de pregação para ajudar outras pessoas. Pastor, eu fui abusada na minha infância. É porque talvez Deus quer te ensinar, te ajudar, te usar para trabalhar, ajudar mulheres, meninas que estão sendo abusadas. Pastor, porque o meu passado, o teu passado, ele aponta em alguma direção. Você precisa aprender com ele. E agora eu vou começar a mensagem. Pastor, eu tenho até que horas? Até meio-dia. Vocês me autorizam a continuar aqui? Pode ser? Vamos lá. O título da mensagem é Casamento Não é Fácil. Né? E aí, já fizemos toda essa introdução. Vamos lá, primeiro ponto. O que deve ser feito para poder levar um casamento à maturidade, ao amadurecimento, a uma restauração? Primeiro ponto, cuide do básico. Olha o que a Bíblia fala, lá em Salmo 116, 60. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. O Senhor protege os simples. O que acontece no casamento é que a gente enfeita demais. Seja simples. Seja um faço básico. Faz quanto tempo que você não caminha na praça de mão dada com a sua esposa? Faz quanto tempo que você não senta no banco de uma praça para comer uma espiga de milho? Lógico, alguns podem ter poder de falar assim, não, eu posso pagar um sal e brasa, um coco bambu. Ok. Faz quanto tempo que você não vai para o coco bambu com a tua esposa, só vocês dois, para poder conversar e olhar nos olhos? Sem o celular, soltando o celular. É o básico. Porque na sua adolescência, teu poder aquisitivo talvez fosse o sorvete da esquina. Hoje, o teu poder aquisitivo talvez seja um coco bambu. Mas não é o local. A simplicidade não está no valor, no preço, mas no valor que você dá às coisas. Sabe? Quando você ia namorar, você não queria ninguém segurando vela. Não é verdade? Quem gostava de namorar com alguém segurando vela? Porque hoje, quando você vai sair, você tem que falar o seguinte: vamos para a pizzaria? Vamos. Vamos chamar quem? Não é assim, não? É ou não é? Termina o culto, aquela palavra que o pastor Felipe traz poderosa, forte, que mexe com o casal. Amor, hoje eu estou a fim de comer uma carninha, ó, um churrasquinho. Vamos chamar fulano e ciclano. Mas quando você namorava, você não queria ninguém perto. Não é verdade? Você queria estar com a gata ali, meu amigo, porque você queria curtir a gata, queria curtir o cara que estava do teu lado. E hoje, o simples se perdeu. O estar junto. Pastor, o senhor é contra sair em grupo? Não, não sou contra. Eu sou contra casais que só fazem isso. Não cultivo simples. Não vai para uma praia, aí fica o cara lá na barraca, com um barrigão desse tamanho sentado, a mulher sentada lá empancada e tal. Não, cara, sai, vai andar na beira da praia de mão dada com a sua esposa. A gente estava 2 semanas, 3 semanas lá em Paracuru de novo, e a gente saía lá da casa de praia que a gente estava, vamos ver o pôr do sol. Chegou lá no pôr do sol, estava minha mãe, tinha uma colega nossa que é psicóloga, e a gente eu pegava ela e falava, vamos ver o pôr do sol. A tua mãe, deixa ela aí que ela sabe andar, vamos ver o pôr do sol, eu quero estar com você. Eu quero estar só eu e você, vendo o pôr do sol, sentado na beira da praia, batendo umas fotos, conversando, botava um louvor ali, e a gente ficava ali curtindo aquele pôr do sol, e entendendo a grandeza. O que é isso? É chuva, é? É uma descarga, né? Entendendo a grandeza da majestade de Deus. Porque o que você está vendo aqui, se você parar para olhar
para qualquer lugar. Tenta descrever quantas tonalidades de verde tem aí. Não é só uma tonalidade de verde. Você já analisou isso aí? Você olha para as plantas agora, para onde você olhar para o mato aí, você não vai ver só uma tonalidade de verde. Você vai ver uma diversidade de verde. É um verde escuro, um verde claro, né? E aí vai mudando. Por que a gente não observa ao nosso redor? É uma simplicidade,